Na responsabilidade civil e criminal, seguindo aí o nosso slide, você tem a responsabilidade do empregador, tá? Dentro da responsabilidade civil e criminal, o empregador, na maioria, é que tem todas as responsabilidades. Ele vai responder por civil e criminalmente, tá? Quanto à questão do acidente do trabalho. Eu sempre lembro que o acidente, ele não termina quando você emite a CAT, vai rodar por muito tempo. O empregador ele vai responder responsabilidade administrativa, previdenciária, civil e criminal. Direitos e deveres do empregado. O empregado, muita gente diz, o empregado só tem 2 direitos. O primeiro direito é não ter direito nenhum, o segundo direito é não reclamar do direito que tem. Não é bem assim. Eu posso citar como exemplo a Constituição Estadual, que diz que o empregado ele tem o direito, tá? Ele tem o direito de parar qualquer atividade que esteja colocando em risco a sua integridade física. Tá? E como dever, como principal dever, ele tem o dever de cumprir as normas de segurança, tá? De segurança e saúde do trabalhador. Voltando aqui para nosso slide, tá certo? Algumas definições de responsabilidade civil e criminal. O que seria dolo? Crime doloso é aquele crime feito com intenção, tá certo? Com intenção de cometer. Culposo é aquele crime, é aquele ato feito sem intenção de cometer. Corresponsabilidade é a responsabilidade que você tem dupla. Por exemplo, muita gente, já respondendo o próximo item, fala que terceirização livra a responsabilidade do técnico, livra a responsabilidade da empresa. Não, se você terceirizou, você é responsável 2 vezes. Você é corresponsável por ela. Se ocorrer alguma coisa com aquela terceirização ali, com aquela empresa terceirizada, responde à empresa, tá, que está prestando serviço, e responde à empresa que contratou. Então, corresponsabilidade é isso. Tá? E terceirização de serviços, o técnico de segurança do trabalho, quando vai trabalhar numa empresa e essa empresa tem empresas terceirizadas que prestam serviços a ela, tem que ter alguns cuidados, tá certo? Alguns cuidados para que não tenha problemas. E tem empresas terceirizadas que até técnico de segurança precisa ter quando está prestando serviço pela quantidade de funcionários. Então é importante se ter regido em contrato as normas de segurança, os tipos de equipamentos que elas vão usar. É importante se ter treinamento para esses terceirizados que vão entrar, dentre outras coisas, porque a terceirização é algo muito grave no que diz respeito à responsabilidade civil e criminal de um acidente. Ela pesa muito. Os elementos básicos de um programa de segurança, tá aí, inspeção de segurança, foi uma das últimas aulas. Os elementos são 6, tá? A direção, a diretoria da empresa, ela tem que estar sempre envolvida. Se ela não estiver envolvida, tá? Não tiver com a filosofia da segurança em sua mente, não vai para canto nenhum o programa, tá? O profissional vai existir lá, o técnico de segurança vai existir, mas vai dar murro em ponto de faca. Responsabilidade, a responsabilidade tem que ser definida. Tudo bem que segurança é a responsabilidade de todos, mas cada um tem que ter a sua responsabilidade dentro de um programa, tá certo? Eu como técnico tenho uma responsabilidade, você como funcionário tem outra responsabilidade no que diz respeito à segurança. Técnicas de segurança. As técnicas de segurança são divididas em 2, operativas e analíticas. Um programa sem técnicas de segurança não existe. Inspeção de segurança, tá? Também, um programa sem inspeção de segurança não existe. Existe a classificação das inspeções que foi dada na aula, tá? Quanto à inspeção de segurança, ela pode se classificar como formais, informais, diretas e indiretas, por órgãos públicos, tá? Por órgãos internos como SESMIT e CIPA. Ela também pode ser geral, pode ser parcial e assim sucessivamente, dependendo do que eu estou precisando para fazer a inspeção. Sistema de registro de acidentes. É interessante, todo programa ele tem que ter um sistema de registro, tá? As estatísticas de acidente, para que você possa saber o que está acontecendo e preparar, tá? Novas campanhas, novos programas para que se evite futuros acidentes e se trabalhe em cima disso. E por último, a investigação de acidente é bastante importante também. São os 6 elementos básicos de um programa de segurança. Técnicas de análise e plano de ação. Tá? Volta lá, Billy. Técnicas de análise e plano de ação.
Quais as principais técnicas de análise? Quais seriam elas? Então, nós falamos de algumas. Série de risco, análise preliminar de risco, que vocês praticaram agora nessa última. Ishikawa, tá? Que é chamada espinha de peixe. Aí eu tenho checklist, revisão da missão, análise de árvore das causas, análise de árvore das falhas, análise de modo de falhas e efeitos, entre outras coisas. A classificação, ela se classifica em pré e pós-acidente. Pré-acidente é toda e qualquer técnica que visa a não ocorrência do acidente. Um grande exemplo disso, checklist. Um grande exemplo disso, análise preliminar de risco. Só recapitulando a atividade passada, eu disse, vê o filme, após o filme, você vai fazer uma PR com base nas ideias do filme. Com base nas ideias do filme, você vai fazer uma PR, certo? Nessa APR, você vai criar medidas para que esse acidente não ocorresse. Tá? O filme foi da menina da cozinha, né? Da auxiliar de cozinha, da chefe de cozinha. Então, o que é que era preciso? Análise preliminar de risco. Por exemplo, preparação de comida. Tá? Etapa, preparação de comida. Risco, corte. Risco, corte. Quais as medidas? Então, eu tenho que colocar quais as medidas que eu teria que tomar para ela não ter esse corte. Tá certo? Eu estou dizendo risco, corte, porque a PR que eu deixei de modelo só tem 3, tá? 3 lacunazinhas, que é justamente a etapa de trabalho, o risco e as medidas. Então, o risco ele vai se misturar em risco e efeito ao mesmo tempo, tá certo? Apesar que tiveram alunos que pegaram o modelo lá que estava na apresentação e colocaram a APR padrão, né? Que tem a etapa, o risco, a causa, o efeito, a categoria do risco, que vai de 1 a 4, e as medidas, né? Tiveram pessoas que fizeram assim. Então, a APR é uma técnica pré-acidente e uma técnica pós-acidente. Ishikawa, tá? Dentro da mesma atividade, eu pedi para fazer a PR. Após isso, você ter visto o acidente, você fazer o Ishikawa para levantar as causas que levou aquele acidente a ocorrer. E após isso, pegar as causas, pegar os problemas e fazer um plano de ação para resolver aqueles problemas. Tá? Por exemplo, muitas pessoas colocaram piso escorregadio, molhado. Tá certo? Uma das causas, referente ao ambiente. Então, você ia lá para o plano de ação e colocava o que fazer? Troca do piso. Por que fazer? Evitar o acidente. Como fazer? Aí você vai seguindo a dialética do plano de ação. Então, isso é que são técnicas de análise. Tá certo? Então, você praticou ao mesmo tempo 3 técnicas. Uma, APR, né, que é uma técnica pós-acidente. Uma Ishikawa, que é uma técnica... APR pré-acidente, perdão, Ishikawa pós-acidente, e o plano de ação ela é usado também pós o acidente e usado também antes, para que nós possamos criar medidas para que não ocorra aquilo ali, tá certo? Aí você tem aí a série de risco, a APR e o diagrama de Ishikawa foi o que nós falamos com mais ênfase, tá? De posse disso, nós vamos fazer o que agora? Praticar novamente. Mais uma vez eu vou pedir a ajuda aí dos tutores presenciais, tá certo? Vou pedir aqui a ajuda da Graciane, que vai ficar mediando isso aí, e nós vamos fazer, vou passar um filme novamente, outro filme, e nós vamos fazer novamente uma análise, tá? Primeiro nós vamos fazer a APR, para que não ocorra o acidente, depois nós vamos fazer o Ishikawa, tá certo? E em seguida, fazer um planozinho de ação para concluir essa aula, tá certo? Vou pedir agora para a Billy colocar o filme. Passar 2 vezes só por causa do tempo. I'm working overtime because I want to take my family on a nice vacation. Soon they get a call telling them I was killed in an accident. But hey, I'm wearing a busted harness here. And the company should have checked those tanks. Accident! Run, get some help!